Ministério Público de Contas faz denúncia contra a Prefeitura de Vila Velha. 25 cargos que deveriam ser de auditores fiscais concursados estão sendo ocupados por funcionários comissionados, muitos só com ensino fundamental. Alerta para adultos. Cuidado com o que fazem e falam na frente das crianças. Elas repetem tudo. Foi o que aconteceu com um menino que cheirou cocaína que o namorado da mãe usava em casa. Está na cadeia acusado de matar eletricista durante um assalto. Mesmo entregando a moto, a vítima foi atingida com um tiro na cabeça. Homem forja sequestro. Ele estava com ciúmes porque a ex-companheira havia começado um novo relacionamento. Ele gravou vários pedidos de socorro, dizendo que estava sendo sequestrado por ela. Traficantes constroem quebra-molas para dificultar o trânsito de viaturas da polícia em bairro de Vila Velha. A prefeitura retirou as lombadas hoje. Ladrão de bicicletas na cadeia. Ele fez vários furtos em um condomínio em Jardim Camburi, na capital. Protesto de professores de Vila Velha. A principal reivindicação da categoria é o reajuste nos salários. E aposte nos condimentos. Mais que dar sabor e um aroma gostoso à comida, eles trazem vários benefícios à saúde. Ajudam a combater doenças como colesterol alto e diabetes. A gente já volta. Olá, boa noite. A denúncia do Ministério Público de Contas. Alguns servidores que trabalham como auditores na Prefeitura de Vila Velha chegam a ganhar 10 vezes mais que o salário bruto e nenhum deles é funcionário concursado. A denúncia feita pela Associação de Auditores Fiscais ao Ministério Público de Contas começou a ser averiguada em dezembro de 2013, quando o MPC solicitou à Prefeitura de Vila Velha a relação de servidores nomeados como avaliadores de imóveis. Por telefone, o promotor de justiça que está à frente do caso falou com nossa equipe sobre a irregularidade encontrada. Essa função é uma função inerente à atividade tributária do município e, pela lei, ela é reservada aos auditores fiscais de carreira. O que atribuiu, o que criou essa função esdrúxula de avaliador foi uma própria lei municipal, mas é uma lei inconstitucional justamente porque ela atribui funções de uma outra carreira, de uma carreira fiscal, a servidores que têm diversas formações. Inclusive que não está dentro das atribuições. Isso constitui uma burla ao concurso público. Diante disso, já em meados do ano passado, o MPC recomendou à Prefeitura de Vila Velha que a nomeação dos 25 servidores comissionados fosse anulada e que a tarefa fosse realizada por auditores fiscais. Mas a recomendação não foi acatada pelo município. Para exercer a função de auditor fiscal, o candidato deve ser graduado em administração, economia, ciências contábeis ou direito. Mas aqui em Vila Velha, pessoas com apenas o ensino fundamental ou médio são quem ocupam os cargos disponíveis na prefeitura, o que para o Ministério Público de Contas não passa de uma estratégia para beneficiar alguns servidores no quesito financeiro. A gratificação por produtividade inerente ao cargo de auditor fiscal é a garantia de que o salário dos servidores possa aumentar e muito, como é o caso desse servidor com apenas o ensino fundamental. Em fevereiro deste ano, recebeu mais de 10 vezes o valor do salário base, que passou de R$ 838,24 para mais de R$ 8.700. E isso não é um fato isolado. Essa função de avaliador foi exatamente um subterfúgio usado não só por essa administração, foi ratificado por essa administração, mas é uma prática que já vem desde 1997, para aumentar os vencimentos de determinados servidores. E é bom salientar que a escolha desses servidores ela é totalmente pessoal, subjetiva. O prefeito escolhe quem ele quer. Embora nós não tenhamos averiguado isso, é uma forma, sim, de apadrinhamento, de violação do princípio da moralidade, da igualdade, da impessoalidade.
O caso tramita no Tribunal de Contas e será julgado por conselheiros. Caso a denúncia seja acolhida, a nomeação dos 25 servidores será anulada e a prefeitura, que se recusou a fazer isso no início do processo, pode ser multada. Em nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que os benefícios que os servidores ganham estão de acordo com as leis municipais. Os servidores em questão ganham percentual sobre multas e taxas. Os ganhos não podem ultrapassar o abate-teto, cujo valor base é o salário do prefeito. Mas ressaltou que a situação vai passar por alterações, uma vez que o prefeito criou um grupo com o objetivo de revisar as atividades relativas à fiscalização, à avaliação e à auditoria fiscal. O grupo foi criado há 60 dias, com previsão de terminar a análise em 30 de abril. O objetivo é desenvolver nova legislação sobre o caso. O menino de 6 anos que usou cocaína e precisou ser internado continua sob os cuidados da mãe. O garoto encontrou a droga escondida e resolveu cheirar, repetindo um gesto que costumava ver em casa. Especialistas alertam: adultos devem redobrar a atenção com o que fazem e falam na frente das crianças. Elas assimilam tudo com muita facilidade. No início da semana, um menino de apenas 6 anos foi internado após cheirar cocaína. Ele mora junto com a mãe no bairro Novo Campo Grande, em Cariacica. A criança foi levada para a delegacia na última terça-feira. Segundo a polícia, o menino usou quase 2 papelotes de cocaína. A droga estava escondida atrás de um aparelho de TV. No depoimento, ele contou ao delegado que fez a mesma coisa que fazem os adultos que moram com ele. Ela disse que rotineiramente ela era submetida a essas práticas no uso de droga, ou seja, ela presenciava rotineiramente pessoas maiores de idade no interior da sua residência fazendo uso de substâncias entorpecentes. É uma conduta que chama atenção, que choca até os policiais mais experientes aqui da unidade, até pela idade, ou seja, apenas 6 anos de idade, e pelo fato, sobretudo, também de que essa criança não frequenta o ambiente escolar, ou seja, ela não estava na escola. Aí você talvez se pergunte, mas até que ponto uma criança pode ser influenciada por um adulto? Bom, estudos mostram que esse tipo de comportamento acontece em geral até os 6 anos, idade em que a criança começa a perceber a diferença entre o que é certo e o que é errado. No ambiente que ela está, ela fica observando tudo. A gente pode observar que as crianças, elas têm um olhar ao tempo todo atenta. A memória auditiva, a memória visual, está toda voltada para o que está acontecendo. Elas são muito ativas. Então, elas observam e imitam. As atitudes delas são correspondentes ao ambiente que elas vivem. A polícia disse que o padrasto está foragido e a mãe vai responder por negligência. Isso é o máximo que as leis podem fazer. Mas quem é mãe não tem dúvidas de que disciplina e educação de verdade vêm de berço. Se os pais não educam de um jeito certo, né? O que o pai faz, o filho vai pelo erro do pai. Igual esse menino mesmo. Qual a resposta que ele deu? Ele vê a mãe leva ele e ele ouve as pessoas falando o quê? Que vê usando cocaína. Então, quer dizer, a mãe não está levando essa criança por um bom caminho. Disse tudo, né? Bom, de acordo com a Justiça, por enquanto, o menino e o irmão de 12 anos continuam com a mãe. O contato com o pai já está sendo feito. Protesto de professores em Vila Velha. Eles querem reajuste salarial. Reclamam que estão 2 reajustes não recebidos e pedem eleição para diretores. De acordo com os manifestantes, a direção das escolas é indicação de vereadores. Dizem também que há ameaças de demissão dos contratados em designação temporária e para os concursados, corte de ponto. O protesto começou em frente à Prefeitura de Vila Velha, depois seguiu pela Avenida Santa Leopoldina, Luciano das Neves e Rodovia do Sol. Fecharam as 2 pistas por 10 minutos e voltaram para a Prefeitura. A Prefeitura de Vila Velha disse que está em diálogo com a categoria e hoje à tarde se reuniu com uma comissão de professores para discutir as reivindicações. Até onde vai a loucura de um homem que não tem a capacidade para entender o fim de um relacionamento? Ele fingiu ter sido sequestrado e colocou a culpa na ex-companheira. Gravou várias mensagens de pedido de socorro, mas a polícia desconfiou e prendeu o acusado, que no dia do suposto sequestro estava curtindo todas num hotel. Márcio Santos Monteiro de Azevedo, de 36 anos, foi preso na segunda-feira, dia 30. Foi detido na Ilha dos Aires, em Vila Velha.
A prisão dele pôs fim a uma série de ameaças que Márcio fazia à ex-mulher, de quem estava separado há cerca de um mês, após uma união de 3 anos e meio. Relacionamento marcado por medidas protetivas e mandado de prisão. Além das ameaças por telefone e as agressões relatadas pela vítima, Márcio é suspeito de ter colocado fogo na casa da ex-sogra, onde a ex-mulher também morava. Ele teria sido visto pela sogra e por vizinhos com um galão de combustível na mão e depois pulando o muro após o fogo no local. O curioso é que esse incêndio aconteceu durante o período que Márcio diz ter sido sequestrado pela ex-companheira. E foi ele próprio que comunicou à família o tal sequestro, através de áudios gravados por um aplicativo de celular, como vocês vão ouvir agora. Eu quero no porta-malas do carro, eu quero no porta-malas de um Corolla prata. Pelo amor de Deus, eu preciso da vida da minha mãe, da vida do meu homem. Eles vão me matar, eles estão armando pra mim mesmo, eles vão me matar agora, viva minha mãe, viva minha mãe. Eu acho que eu tô no contorno, eles vão me matar aqui no contorno. Mas essa encenação não convenceu os policiais da delegacia de sequestro. Já nos primeiros levantamentos ficou claro que não se tratava de um sequestro. E sim de um suposto sequestro forjado. Segundo os áudios, ele indica que a autoria do suposto sequestro seria a sua ex-convivente e um suposto namorado, e que venha a ser o advogado que estava em companhia da convivente dele hoje. Ele alega ciúmes, né? Mas isso está sendo objeto de investigação. No dia em que Márcio anunciou o sequestro, a polícia descobriu que, na verdade, ele havia se hospedado em um hotel em Vitória. Ele usou documentos falsos em nome de Gesley dos Santos Nunes, pessoa que os policiais descobriram está morta há anos. Ao ser preso, nós conseguimos identificá-lo como Márcio, e ele portava vários documentos em nome de Gesley. Isso está sendo objeto de investigação, porque, segundo os nossos registros, esse Gesley teria morrido no ano de 2002. O escrivão ainda ressaltou que Márcio já tem 9 inquéritos por uso de documentos falsos. E durante esse período turbulento, ele nunca deixou de ameaçar a ex-mulher. Por isso, prender Márcio era fundamental. As ameaças nunca pararam, ele ameaçava, mandava torpedos e, enfim, o risco de ele realmente vir a acontecer uma tragédia, de matar a ex-convivente era muito grande, e o Dr. Celso Felipe Ferrari, que é o delegado, intensificou as investigações no sentido de localizar e prender esse indivíduo. Márcio está detido e foi autuado por falsificação de documentos e denunciação caluniosa. Assalto termina em morte em Jacaraípe, na Serra. Um eletricista foi rendido e, mesmo entregando a moto, levou um tiro na cabeça. O eletricista Micael Braz Barreto Guerra, de 25 anos, foi morto ontem em Jacaraípe, na Serra. O crime foi por volta de 7h30 da noite, quando a vítima e um amigo já estavam voltando para casa. No meio do caminho, a dupla foi rendida. Micael estava acompanhado por um colega de serviço. Ele estava pilotando uma moto. Os dois seguiram para Jacaraípe, onde Micael faria uma visita para um amigo de infância. Ele chegou a ir até a casa do homem, mas ele não estava na residência. Quando eles voltavam, foram abordados por um homem armado. O depoimento do garupa consta que o homem só chegou, ordenou que eles parassem e já estava com a arma em punho. Micael não teve tempo nem para reagir. O criminoso atirou. O disparo atravessou a viseira do capacete e atingiu Micael na cabeça. O homem morreu no local. O eletricista, segundo a família, tinha o hábito de visitar esse amigo e conhecia bem o bairro. Ele é morador de Eldorado, na Serra. A família ainda não entendeu o que aconteceu. A polícia acredita que isso tenha sido um assalto, já que a moto de Micael foi levada. A gente não espera, né, isso acontecer, e a gente costumava visitar esses amigos nossos, entende? E creio que ele também só foi visitar, entende? Retornando, foi deparado com essa situação. Micael era o mais velho dos 3 irmãos. Casado há pouco mais de 2 anos, era conhecido por sempre querer ajudar os outros. Na noite de ontem, a solidariedade foi interrompida por um bandido que tirou a vida de um jovem. Familiares ainda buscam força para lidar com a perda de um homem que só fazia o bem. Não perdemos só mais um da família, a gente perdeu parte da nossa família. O que fica de lembrança dele para você? Tudo, a irmandade, o apego, o afeto, o carinho, e meu irmão era tudo em nossas vidas.
O assassino do eletricista foi preso hoje à tarde. Gabriel Castro Suez foi detido por policiais da Delegacia de Homicídios da Serra e também pela patrulha da comunidade numa operação que durou mais de 14 horas. Gabriel estava no bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe, e disse que matou para se proteger. Pensava que a vítima era um traficante rival. Com o suspeito foi encontrada uma pistola. Gabriel foi autuado por homicídio qualificado e será levado para o presídio. Traficantes constroem quebra-molas em bairro de Vila Velha para dificultar a ronda da Polícia Militar. A prefeitura recebeu a denúncia e hoje montou uma força-tarefa para destruir as lombadas. Eles eram tão resistentes que a prefeitura teve que usar uma retroescavadeira para retirá-los. Foi realizada uma verdadeira operação para destruir os quebra-molas no bairro João Goulart, em Vila Velha, na manhã de hoje. A prefeitura do município recebeu uma denúncia de que traficantes teriam construído as lombadas para dificultar o patrulhamento de viaturas da polícia no bairro. Nós recebemos informações, várias informações vindo daquela comunidade João Goulart, dizendo que da noite para o dia, pessoas ligadas ao crime, possivelmente ao tráfico, construíram esses quebra-molas de maneira totalmente irregular, num tamanho muito elevado. E segundo informações que nós tivemos, e a Polícia Militar, a inteligência da Polícia Militar confirmou, era para evitar que as viaturas da polícia passassem lá e pudessem reprimir esse crime odioso. Ao todo, 5 lombadas foram retiradas. A Guarda Municipal e a Polícia Militar tiveram que dar um reforço na segurança durante a operação. Segundo a Prefeitura, os quebra-molas foram colocados na semana passada, todos eles na mesma região do bairro. Os traficantes teriam aproveitado o período da noite para fazer isso. Nesse tipo de situação e outras, nesse sentido, nós vamos agir com força sempre, para que a normalidade fique restabelecida o mais rápido possível, como aconteceu hoje. A informação do 4º Batalhão é que eles vão permanecer, vão intensificar pelos próximos dias o policiamento naquele local, até para evitar qualquer tipo de retaliação, qualquer morador, mesmo que desavisado dessa situação. Pois é, a denúncia da comunidade é sempre importante. Na cozinha, condimentos como salsinha, pimenta do reino ou manjericão ajudam a deixar a comida mais saborosa, pois saiba que, além de dar um gostinho a mais à receita, eles podem ser um bom remédio contra várias doenças. Quando se fala em condimentos, a gente lembra logo daqueles saquinhos com plantas secas. Eles realmente são mais práticos, mas existe um mundo muito mais colorido e saudável fora dessas embalagens. Nós estamos numa feira onde tem as plantas verdes, os condimentos in natura, que são mais saudáveis e nutritivos, inclusive. Salsinha, coentro, manjericão são bem conhecidos. E não é só pelo sabor ou pelo aroma que eles estão presentes nas receitas do dia a dia. Os condimentos ajudam na digestão. Alguns são diuréticos e riquíssimos em antioxidantes. Por isso, são um coringa na cozinha. Eles ajudam na digestão. Então, são ricos em vitaminas, vitamina A, vitamina C, alguns ferro também, e os flavonoides, que têm uma ação antioxidante, anti-inflamatória. É bom dar preferência aos condimentos in natura e orgânicos, que mantêm as propriedades medicinais mais afloradas. Fica bom até no suco. Eles in natura, eles têm ainda a clorofila, in natura, as vitaminas, não passaram por nenhum processo de secagem. Então, não sofreram absolutamente nenhum processo de industrialização. Os produtos orgânicos estão com a bola toda, principalmente no cotidiano daquelas pessoas que optaram por uma vida mais saudável. Mas ainda existe muita gente que acha que eles são produtos mais caros, o que não é a mesma opinião das pessoas que costumam frequentar feiras de orgânicos. Eles não abrem mão dos orgânicos, que na feira saem mais baratos, quase o mesmo valor dos alimentos normais no supermercado. Se você for no supermercado, você vai ver que é mais ou menos o mesmo valor, diferença de pouca coisa. O sabor é melhor. Vale a pena muito. E eu não acho caro não, acho o preço muito razoável. Com tantos benefícios, vale a pena cultivar esse hábito, literalmente. Que tal fazer uma hortinha dentro de casa? Você hoje pode comprar as mudas, e ter na sua casa, quem tem condição, ter o seu próprio jardim de condimentos in natura.
É boa ideia essa horta em casa, né? E a seguir, ladrão de bicicletas que agia em Jardim Camburi é detido? A gente já volta. A polícia identificou e prendeu o suspeito de furtar bicicletas em prédios de Jardim Camburi, na capital. Jonas da Glória Batista, de 29 anos, possui uma extensa ficha criminal. Na lista, roubo, homicídio, desacato e desobediência. Ele tinha cumprido pena recente no presídio de Guarapari. Ultimamente, o alvo do ladrão era um condomínio em Jardim Camburi, de onde levou várias bicicletas. Elas eram negociadas na região de Terra Vermelha, em Vila Velha, onde ele estava morando. O acusado foi indiciado por furto e encaminhado ao presídio. E a gente fica por aqui. Para você, uma boa noite e eu te espero amanhã.